Jair Bolsonaro derrota Fernando Haddad e é eleito presidente do Brasil com 55% dos votos. Os candidatos eleitos para o governo nas 5 regiões do país. E o Senado terá em 2019 9 senadores novatos na política. Olá, uma boa tarde para você. O tão esperado resultado saiu exatamente às 7 horas e 18 minutos. No segundo turno das eleições, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, derrotou o petista Fernando Haddad e foi eleito o 38º presidente do Brasil. Em todo o país, manifestações de grupos de apoio e de oposição. Alegria e confiança dos dois lados. Essa era a sensação em Brasília assim que as votações se encerraram. Eleitores de Jair Bolsonaro começaram a formar uma concentração em frente ao Congresso Nacional, já contando com a vitória. Enquanto eleitores de Fernando Haddad se reuniam próximo ao centro da cidade para acompanhar a apuração com a expectativa de uma virada de votos. Eu acredito na juventude brasileira, nas mulheres, e por isso vamos virar ainda. Nós fizemos uma campanha muito bela nas ruas, conseguimos conversar com a população aqui do DF e virar voto. O resultado veio um pouco depois das 7 horas. Com mais de 55% dos votos válidos, Bolsonaro foi eleito o novo presidente do país. Brasil, Brasil! Bolsonaro! Lutamos! O gigante levantou, gente! Nas redes sociais, as manifestações em todo o país. O presidente eleito leu o discurso da vitória na porta de casa no Rio de Janeiro. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo. O candidato derrotado afirmou que vai defender o pensamento e a liberdade e que vai fazer oposição ao novo governo. De que a soberania nacional e a democracia, como nós a entendemos, é um valor que está acima de todos nós. Nós temos uma nação, nós vamos defendê-la daqueles que, de forma desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro. Na primeira vez em que concorre à presidência da República, Jair Bolsonaro saiu vitorioso com quase 58 milhões de votos. Vamos aos números desse segundo turno das eleições para presidente. Jair Bolsonaro é o presidente eleito do Brasil, com quase 58 milhões de votos, que equivalem a 55% dos votos válidos. O candidato do PSL venceu o segundo turno no Distrito Federal e em 15 dos 26 estados. Fernando Haddad, do PT, venceu em todos os estados do Nordeste e em 2 estados do Norte, Pará e Tocantins. Ele totalizou 47 milhões de votos, equivalentes a 44% dos votos válidos. E agora vamos ver como foi a disputa para presidente neste segundo turno por estado. Jair Bolsonaro venceu com a preferência dos eleitores de 16 das 27 unidades da federação. A maior votação do presidente eleito foi no Acre, onde ganhou a preferência de 77% dos eleitores. Haddad conseguiu sua maior votação no Piauí, também com 77%. No Ceará, onde o vencedor do primeiro turno foi Ciro Gomes, do PDT, o segundo turno foi amplamente favorável a Haddad, que recebeu 71%. Na cidade de São Paulo, onde foi prefeito, Haddad perdeu ao obter apenas 39% dos votos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 21% dos eleitores não foram às urnas. Dos que foram votar, 7,5% anularam o voto e 2% preferiram votar em branco. Logo após a divulgação do resultado da eleição presidencial, o presidente Michel Temer afirmou em pronunciamento que a população exerceu o poder de escolha do dirigente do seu país. Quando se dão as eleições, é o momento adequado para o povo exercitar um poder que é seu, o poder de dizer
quem é que vai dirigir o país. E isso se deu com toda a tranquilidade, com toda a harmonia, com toda a soberania que o povo soube exercer no dia de hoje. Eu acabei de cumprimentar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, pude perceber o seu entusiasmo, não só quando conversou comigo, como agora, quando fez declarações que buscam exatamente a unidade do país, buscam a pacificação do país, buscam a harmonia do país. É algo que todos desejam e seguramente eu posso dizer, mais uma vez, testemunhando as palavras do presidente eleito, que ele buscará precisamente isso. O presidente Michel Temer também explicou como vai ser a transição para o novo governo. Na transição, sob o foco físico, evidentemente, nós já organizamos o Centro Cultural do Banco do Brasil e oferecerei a ele também e à sua equipe a Granja do Torto, se quiser ocupá-la, poderá fazê-lo. A transição já está praticamente formatada, organizada, disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito, especialmente no plano econômico. É preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos. Após a divulgação dos resultados finais da eleição presidencial, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, divulgou nota parabenizando o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Eunício desejou um mandato consonante com as expectativas do povo e com a Constituição Federal e disse que, como cidadão, acredita que o futuro gestor dos destinos políticos do país busque desde já uma reconciliação nacional com base no respeito à Constituição, às diferenças e aos direitos fundamentais da população. Em entrevista coletiva, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, fez um balanço do segundo turno das eleições. Consideradas as 454.474 sessões eleitorais instaladas nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, além do número total de 454.493 urnas, chegamos aos seguintes resultados provisórios, considerada a totalização do momento. 147.306.275 votantes. 25.834.712 abstenções. Atingiram um total de 4.658. Tivemos 4 municípios com votações manuais: Apuí, no Amazonas, Cordislândia, em Minas Gerais, Salbara, na Bahia, e Magé, Piabetá, no Rio de Janeiro. Tivemos um total de 480 ocorrências com não candidatos, sendo que destas, 236 resultaram em prisão. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, parabenizou a Justiça Eleitoral e foi enfático na defesa da Constituição e da democracia. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Justiça Eleitoral, que mais uma vez demonstrou estar plenamente à altura do seu papel de guardiã da democracia brasileira, em que pese todos os ataques injustos, mentirosos, de que foi vítima e que estão sendo apurados pelas instituições brasileiras para condenar aqueles que atentaram contra o Estado Democrático Brasileiro. E cumprimento o povo brasileiro. Nós somos a 4ª maior democracia do mundo. Só tem mais eleitores que o Brasil, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Nenhum destes países tem, após 2 horas e 18 minutos,
o resultado final das suas eleições presidenciais. É recorde mundial. Devem eles, presidente e vice-presidente eleitos, fidelidade à Constituição. Trabalhar na seguinte missão constitucional que vão jurar. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, enfim, nos termos do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Educação, honestidade, igualdade, democracia. Com essas palavras na cabeça, os brasileiros foram às urnas com a esperança de um futuro melhor. Uma eleição marcada por cores, surpresas e renovação. Nas urnas, a possibilidade de mudança de um futuro diferente. Educação, ela acho que é a fonte de tudo que precisa neste país. Com o título de eleitor nas mãos, o brasileiro votou para decidir o próximo governante. E na ponta da língua, a resposta do que cada um espera do próximo presidente. Em primeiro lugar, ele tem que pensar na educação, porque a gente está com um déficit aí de crianças que não estão saindo bem formadas, chegando na universidade, com necessidade de reforço de ensino médio, às vezes ensino fundamental, sem saber escrever um bom português. E isso é o mínimo que a nossa formação infantil e adolescente deve fornecer. Nós temos que ter alguém que garanta todos os direitos conquistados até hoje e não alguém que retire os direitos. Então daí vem a nossa certeza no voto e principalmente trazendo nosso filho para ter mais certeza ainda nessa conjuntura. O presidente da República eleito vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro de 2019 pelo período de 4 anos. Vai ocupar o Palácio do Planalto com a responsabilidade de adotar um plano de governo para tirar o Brasil da crise e renovar a crença de todos por um futuro melhor. Espero que as coisas aconteçam com normalidade, sem a violência que vem ocorrendo. Nesse domingo, os eleitores escolheram governadores em 13 estados e no Distrito Federal. A situação de 14 governos estaduais já tinha sido definida no primeiro turno. Veja agora quem são os candidatos eleitos por estado nas 5 regiões do país. Região Norte. O senador Gladson Cameli, do PP, foi eleito para governar o Acre na disputa em primeiro turno, com 53,71% dos votos válidos. O Amapá reelegeu Valdez, do PDT. Ele ficou com 52,35% dos votos válidos no pleito em segundo turno. O Amazonas será governado por Wilson Lima, do PSC, que conquistou 58,50% dos votos na eleição em segundo turno. No Pará, Helder, do MDB, foi eleito governador com 55,43% dos votos na eleição em segundo turno. Coronel Marcos Rocha, do PSL, governa Rondônia a partir de 2019. Na votação em segundo turno, ele conquistou 66,34% dos votos. Roraima elegeu Antônio Denário, do PSL, na votação em segundo turno, com 53,34% dos votos válidos. E o Tocantins reelegeu, no primeiro turno, Mauro Carlesse, do PHS, com 57,39% dos votos. Região Nordeste. Renan Filho, do MDB, foi reeleito governador de Alagoas ainda no primeiro turno, com 77,30% dos votos válidos. A Bahia também reelegeu Rui Costa, do PT, no primeiro turno, com 55,50% dos votos. Camilo, do PT, governa o Ceará por mais 4 anos. Com 79,96% dos votos dos cearenses, ele foi proporcionalmente o mais votado no primeiro turno. O Maranhão também reelegeu o governador no primeiro turno. Flávio Dino, do PCdoB, obteve 59,28% dos votos.
Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, elegeu-se governador no primeiro turno com o apoio de 58,18% dos eleitores. Paulo Câmara, do PSB, foi reeleito no primeiro turno para o governo de Pernambuco, com 50,70% dos votos válidos. E o Piauí também definiu eleição para governador no primeiro turno. O Wellington Dias, do PT, continua no comando do estado por mais 4 anos, com o apoio de 55,65% dos piauienses. A senadora Fátima Bezerra, do PT, será a governadora do Rio Grande do Norte. Ela foi eleita com 57,60% dos votos na eleição em segundo turno. Sergipe definiu o governo estadual no segundo turno. Belivaldo, do PSD, foi reeleito com 64,72% dos votos. Região Centro-Oeste. Ibanez, do MDB, é o novo governador do Distrito Federal. Com os votos de 69,79% dos eleitores, ele conquistou o mandato na disputa em segundo turno. O senador Ronaldo Caiado, do DEM, elegeu-se governador de Goiás no primeiro turno, com o apoio de 59,73% dos eleitores. Mato Grosso também definiu o comando do governo estadual no primeiro turno. Mauro Mendes, do DEM, ficou com 58,69% dos votos válidos. No Mato Grosso do Sul, a eleição para o governo estadual foi concluída no segundo turno. Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi eleito com 52,35% dos votos. Região Sudeste. O Espírito Santo foi o único estado da região Sudeste que concluiu a eleição para o governo estadual ainda no primeiro turno. O ex-senador Renato Casagrande, do PSB, foi eleito com 55,49% dos votos. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, obteve 71,80% dos votos na disputa em segundo turno e será o governador do estado. O Rio de Janeiro elegeu Wilson Witzel, do PSC, com 59,87% dos votos na eleição em segundo turno. E João Dória, do PSDB, foi eleito no segundo turno para o governo de São Paulo, com 51,75% da preferência do eleitorado. Região Sul. A eleição para o governo do Paraná foi definida no primeiro turno. Ratinho Júnior, do PSD, foi eleito com 59,99% dos votos válidos. Eduardo Leite, do PSDB, governa o Rio Grande do Sul a partir de 2019. Ele conquistou 53,62% dos votos válidos na disputa em segundo turno. E Comandante Moisés, do PSL, com a votação de 71,09% no pleito em segundo turno, assume o governo de Santa Catarina no próximo ano. Após a eleição com a maior renovação de sua história recente, o Senado terá em 2019 9 senadores novatos na política. Carlos Viana foi eleito senador pela bancada de Minas Gerais. Ele tem 55 anos, é professor, jornalista e nunca ocupou um cargo político. Assim como Carlos, outros 8 nomes vão estrear no tapete azul do Senado em 2019. Eleito no Ceará pelo PROS, Eduardo Girão tem 46 anos, tem ensino médio e é empresário. Fabiano Contarato, da Rede, tem 52 anos e vai representar o Espírito Santo. Ele é delegado da Polícia Civil e foi corregedor-geral do Estado. Também eleito pelo Espírito Santo, Marcos Duval, do PPS, tem 47 anos e ensino médio. É militar da reserva e palestrante na área de segurança pública. Representando o Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic é do PSL, tem 45 anos e é advogada. Eleita pelo Mato Grosso, Selma Arruda, do PSL, tem 55 anos e é juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Estado. Representando o Paraná, o professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, tem 73 anos e é empresário. A bancada do Rio Grande do Norte será renovada com o capitão Stevenson, da Rede. Ele tem 41 anos e é policial militar. Já Sergipe vai contar com o delegado Alessandro Vieira, da Rede. Ele tem 43 anos, é graduado em Direito e policial civil. Este analista político explica as vantagens dos novatos, mas ressalta que eles precisam passar por um aprendizado. Os novos sempre trazem uma oxigenação ao poder,
traz uma nova dinâmica, mas eles vão ter que passar por um processo de aprendizado. Pelo menos 6 meses eles vão se dedicar a estudar os ritos, os procedimentos, o regimento interno, quais as atribuições da casa para a qual foram eleitos, e só após isso é que eles vão poder efetivamente promover articulações, negociações e, portanto, ser um ator influente no processo decisório no âmbito legislativo. Enquanto não passar por esse aprendizado, quem vai continuar mandando são aqueles com maior experiência. Além de vários rostos novos para compor o Senado, a eleição de 2018 trouxe um número expressivo de senadores ligados à área de segurança, como policiais e militares. Dos 9 nomes que vão ocupar pela primeira vez um cargo político, 5 são ligados à área de segurança. Carlos Viana é otimista com a renovação. Eu acredito que nós tenhamos com essa renovação a possibilidade de aproximar o eleitor, o cidadão brasileiro, mais da casa. Todos aqueles que se identificavam com o sistema político, com suas práticas, ou de algum modo apoiaram governos recentemente no Brasil, votando a favor das suas propostas, o eleitor preferiu rejeitar esses candidatos e apoiar aqueles que se apresentavam como renovação. Com mais recursos e tempo de propaganda, a bancada feminina aumenta na Câmara, mas no Senado deve ficar com uma senadora a menos. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que partidos e coligações reservem pelo menos 30% das candidaturas nas eleições proporcionais para mulheres. Norma quase sempre desrespeitada pelos partidos com as candidaturas laranja, ou seja, mulheres registradas apenas para cumprir a exigência das cotas. Para tentar romper com essa prática, nas eleições deste ano, os partidos tiveram que reservar também pelo menos 30% dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para as candidaturas femininas. O mesmo percentual passou a ser exigido para a distribuição do tempo de rádio e televisão. Será que isso ajudou a eleger mais mulheres? Na Câmara, a bancada feminina na próxima legislatura será maior. O número de deputadas vai passar de 51 para 77, o que representa 15% do total de parlamentares. Já o Senado, que renova 2/3 das vagas, terá uma senadora a menos na bancada feminina a partir de 2019. Hoje, a bancada feminina no Senado é formada por 13 parlamentares. 8 estão terminando o mandato e não estarão na próxima legislatura, ou porque não se reelegeram, ou se candidataram a outros cargos, ou não disputaram eleições. Das senadoras atuais, que têm mandato até 2023, 4 permanecem: Cátia Abreu, Maria do Carmo, Rose de Freitas e Simone Tebet. Fátima Bezerra também tem mandato até 2023, mas foi eleita governadora do Rio Grande do Norte e deixará a casa. Como o suplente dela é um homem, a bancada perderá uma parlamentar. Passam a compor a bancada feminina no Senado as 7 eleitas este ano. As estreantes na política, juíza Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, e Soraya Tronic, também do PSL, mas do Mato Grosso do Sul, a ex-jogadora Leila do vôlei, do PSB do Distrito Federal, as atuais deputadas federais Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e a atual deputada estadual Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba. Também fará parte da bancada Maílza Gomes, do PP, que assumirá como suplente a vaga do senador Gladson Cameli, eleito governador do Acre. A procuradora especial da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziotin, acha que, embora ainda esteja longe do ideal, a composição feminina no parlamento teve um avanço grande nestas eleições. Esse ano foi o primeiro ano em que as mulheres puderam efetivamente contar com recursos. Nós achamos até que isso não iria fazer muito efeito nessa primeira eleição, porque essa decisão foi muito próxima às eleições, muito próxima às convenções, em que não haveria muito tempo de organização das mulheres. Mas, enfim, o que nós colhemos na urna foi o melhor de todos os resultados históricos.
Esse foi o maior avanço que nós tivemos da presença das mulheres no parlamento. Para a advogada Gisele Matias, que faz parte do movimento de mulheres, partida, mais importante do que aumentar a bancada no legislativo é eleger parlamentares comprometidas com as causas femininas. A luta que a gente tem também não é só aumentar o número de mulheres, mas sim que a nossa representação não fique restrita ao parlamento, mas também aos outros poderes e às outras instituições. Então, a nossa necessidade é de igualdade entre os gêneros, que a gente possa ter os mesmos direitos que são concedidos aos homens. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.